Não sei nem o que falar. Para desespero de toda uma nação ponte-pretana, Ponte Preta entrou em campo hoje em Maceió pela 19ª rodada, né? Última rodada do primeiro turno da Série B. E, como já era esperado, foi derrotada. Né? Ponte Preta perdeu de 1-0, poderia ter perdido demais, deveria ter perdido demais, porque fez por merecer. Mas teve sorte que jogou contra um time fraco também. O CRB é um time fraco, tecnicamente. Talvez bem ajustado, né, pelo Daniel Paulista, mas muito fraco, muito limitado. Né, um time de pouca criatividade, né, de poucas ideias. E aí acabou com que o placar foi somente 1-0, mas deveria ser muito mais. O Ponte Preta já entrou completamente errado em campo, né, escalação nojenta que o Felipe Moreira colocou em campo. Meio campo extremamente pesado, né, um meio campo lento, com Matheus Jesus e Ramon, meio campo sem pegada, né? O André no ataque, sem mobilidade nenhuma. Tirou o Paulo Baia, que é autor. Os últimos 3 gols marcados pela Ponte, que é o pior ataque, que vai fechar o turno como sendo o pior ataque. Os últimos 3 gols foram marcados ou pelo Paulo Baia ou com participação do Paulo Baia. E o Felipe Moreira não coloca o Paulo Baia para jogar. Tirou o Paulo Baia do time. Num jogo hoje que mais do que nunca, ainda mais dentro desse sistema porco e ridículo que ele constrói desse time, era um jogo que a Ponte iria jogar no contra-ataque. Era um jogo que a Ponte ia precisar de velocidade. Ainda mais tendo um meio campo lento e tendo um centroavante lento. Precisaria de velocidade. Aí ele coloca o Igor Torres, que não dominou uma bola. Pode ver. Assiste os 45 minutos que o Igor Torres teve em campo. 46, 48, né? Que foi o primeiro tempo. Vê se ele dominou uma bola. Não foi capaz de dominar uma bola. O Paulo Baia no banco. E o Leonardo no banco. E o Amaral no banco. E o Elvis no banco. Qual que é a ideia, Tati? Qual que é a ideia que passa na cabeça desse cidadão de ir jogar um jogo precisando pelo menos segurar o empate? Um confronto direto nessa luta contra o Z4. O que passa na cabeça desse cidadão de colocar um time com um meio campo que não funcionou contra nenhum time até agora? Esse meio campo, por mais que ele defenda, esse meio campo não funcionou contra ninguém. O sistema tático da Ponte é tão precário que é até difícil de você analisar, cara. Até difícil de você entender o que ele pretende, qual que é o objetivo da Ponte em campo. O time é tão espaçado, que mesmo com a expulsão do Matheus Silva, que é patético, né? A falta que ele fez é inadmissível, um lance de cartão desse é inadmissível. Um jogador profissional, um jogador com a experiência que ele já tem, fazer uma falta daquela no meio campo e achar que não vai acontecer nada. Foi tão absurdo aquela expulsão, assim, foi tão sem sentido, que acho que o juiz só não expulsou direto porque acho que o juiz não acreditou. O juiz falou assim, não é possível que esse cara fez isso. Porque ele, na hora que foi a falta, eu já falei, não, é para vermelho. Se o juiz não expulsar, é sorte. E aí o VAR chamou corretamente e ele foi expulso corretamente. Mas mesmo antes da expulsão, a Ponte Preta era um time tão espaçado, com as linhas tão confusas, tão perdidas em campo, que o CRB sequer mudou a sua postura depois da expulsão. O que inclusive causou espanto do pessoal da transmissão, que falou assim: parece que o CRB demorou para perceber que estava com um jogador a mais.
Demorou mesmo, porque parecia que ele já tava com o jogador a mais desde o começo do jogo. Em todos os setores, o CRB tinha superioridade numérica em relação à Ponte Preta. Todos os setores do campo. O jogo inteiro, eu não tô falando só depois da expulsão. Depois da expulsão, porque você pode falar esse negócio, mas foi depois da expulsão, aí vai ter superioridade. Não, antes já acontecia. O lance do gol mesmo já demonstra isso. Aliás, novamente, né, um cara subir sozinho no meio da defesa, entre os dois zagueiros, uma bola que nitidamente ia ser cruzada pro centro da área, não tinha outra jogada pro cara fazer. Defesa perdida. Aí, meu Deus do céu. Aí teve o primeiro tempo horroroso. A Ponte Preta não ganhou nada no meio-campo, exceto o Filipinho. Os outros dois volantes não deram um combate no primeiro tempo, não teve uma bola ganha no primeiro tempo por senhor Matheus Jesus e por senhor Ramon Carvalho. Nenhum dos dois ganhou recuperou nenhuma bola no primeiro tempo. Aí o Felipe Moreira, seu vasto conhecimento de futebol e sua longa carreira, que ele gosta tanto de falar que tem, tirou o Igor Torres, até aí, e colocou o Paulo Baia. E manteve a mesma estrutura de time. Manteve a mesma estrutura de time, cara. Manteve a mesma distribuição em campo. A sorte dele ainda, se é que dá para dizer, que o Paulo Baia tá numa fase tão boa que o Paulo Baia entrou e ainda conseguiu mudar algo no jogo. Conseguiu dar uma acelerada, uma velocidade, quase fez um puta de um golaço, né? Conseguiu dar um pouquinho mais de dinâmica no jogo. Mas aí vem o seu Matheus Silva, que tá de brincadeira, é expulso novamente, corretamente expulso. Corretamente expulso. Não tem discussão sobre arbitragem nesse momento. Corretamente expulso. E aí o Felipe, na cabeça dele, para resolver a questão da saída do Matheus Silva, ele coloca o Mailton. Você ouviu o que eu falei? Para resolver o problema da expulsão do Matheus Silva, o Felipe coloca o Mailton. Recua o Arthur para a zaga e põe o Mailton improvisado na lateral esquerda. O que o Felipe tem com o Mailton, cara? Por que precisa colocar esse cara tanto no time? O que esse cara rendeu pra Ponte até agora? Conclusão. Tudo que o Mailton tentou fazer, ele errou. Tudo. Pra piorar a situação, o Thales saiu aparentemente com uma lesão na coxa. E aí entrou o Leonardo. E o André demorou demais para ser substituído, se arrastando em campo. Entrou o Eliel. E, coitado. Mas aí entra de novo o que eu já falei. Qual centroavante funcionou até hoje no time sob o comando do Felipe Moreira? Qual? A gente já teve Gé, Eliel e André. Qual desses funcionou na mão do Felipe Moreira? Porque é fácil falar que o André tá fora de forma ou que o André tá sem ritmo, eu concordo. É fácil falar que o Eliel não tem estofo suficiente para jogar uma Série B, e aí eu já não concordo. É fácil falar que o Gé estava desinteressado, que o Gé tinha abandonado, que o Gé tinha largado, que precisava tomar um banco. Mas por que nenhum deu certo? Minimamente. Nenhum.
O Gé tem um gol. O Eliel nem gol fez. O André menos ainda. Por quê? Qual que é o sintoma do time do Felipe Moreira que mina a capacidade do centroavante jogar? A gente tá falando do pior ataque do campeonato. A Ponte Preta é o pior ataque do campeonato. E isso não é por acaso. Isso não é fatalidade. Isso é a estrutura de um time que não ataca. É o time que menos cria chance, é o time que menos finaliza, é o time que menos chuta gol, é o time com a menor média de troca de passes. Aonde que está o erro? Aonde que está o erro? A Ponte Preta nas suas piores fases na Série B, e já vem há um bom tempo tendo fases ruins, a Ponte Preta sempre figurou entre os melhores ataques. Ano passado o Luca brigou por artilharia na Série B. Você tá entendendo a disparidade da realidade assim que existe entre os jogadores, o histórico e o técnico? O problema da Ponte é técnico. Até quando? Até quando a gente vai ter que suportar isso? Qual que é o tamanho da tragédia que precisa acontecer para a diretoria se movimentar? Qual que é? Eu não consigo entender o que está esperando de acontecer de pior. A Ponte, em 6 rodadas, a Ponte saiu de 9 pontos para a zona de rebaixamento, a possivelmente ao fim dessa rodada, porque a rodada vai se encerrar na segunda-feira, possivelmente ao fim dessa rodada, a Ponte vai estar a 2 pontos da zona de rebaixamento. Com times que estão atrás dela hoje com menos jogos. 6 rodadas. A Ponte, em 6 rodadas, a Ponte abriu 9 pontos da zona de rebaixamento e pode, praticamente com certeza, irá terminar essa jornada de 9 rodadas a, e poderá terminar essa sequência de 9 rodadas a 2 pontos da zona de rebaixamento. Qual que é o tamanho do problema que precisa acontecer para perceber que não dá para continuar com esse comando técnico? Ou realmente a intenção é foda-se, deixa a ponte cair e foda-se. Porque se a intenção for essa, tá fácil, mano. Manda os caras embora, diminui a folha de pagamento, põe a molecada pra jogar, sobe esses nego ruim da Copa Paulista, encurta o custo. Se a intenção é que o time passe vergonha mesmo, pra que vai continuar investindo? Qual que é o objetivo da ponte? Qual que é o objetivo da diretoria da ponte? É ter razão? É só ter razão? É isso? É isso? O objetivo de insistir no Felipe Moreira é ter razão. Ponto. Só se for. Porque o que o Felipe Moreira e o trabalho do Felipe Moreira apresentaram em 19 rodadas? 18, beleza, vou considerar 18. Vou esquecer, teve o primeiro jogo lá que ainda era Coelho. O que apresentou em 18 rodadas que justifique a manutenção dele para o segundo turno? A Ponte agora vai pegar o Vitória, o Criciúma, já nas próximas 2 rodadas da Ponte. 2 times que hoje lideram a Série B. 2 times que provavelmente vão constar entre os quatro que vão subir ou vão estar nessa briga pelo acesso até as últimas rodadas. O que precisa? O que está esperando? O que mais? Qual que é o nível de vergonha que a Ponte ainda precisa passar para que haja uma mudança técnica nesse time? Não dá para entender. Não dá. Não dá. Eu já tentei ser o mais condescendente possível para entender
o porquê da manutenção do Felipe Moreira, mas não tem nada que justifique. Absolutamente nada. A não ser birra, ego, vontade de ter razão, vontade de ser sempre o certo, vontade de ser dono da palavra, vontade de ser superior a todo mundo. Só isso justifica. Porque agora até jogadores que a torcida pede para jogar, o técnico tá privando de entrar em campo. Parece que é só para contrariar o que a torcida fala. Paulo Baia, Leonardo, Amaral, caras que foram tirando o Paulo Baia. Amaral e Leonardo são dois jogadores com a maior média de participação em jogo. Jogadores de uma regularidade ímpar. Na mão do Felipe Moreira, eles não conseguem jogar. Mas o Mailton tá lá, entrando todo jogo. O Ramon tá lá, mantido como titular. Matheus Jesus tá lá, não sai do time por nada. Por quê? Qual que é a justificativa? É vontade de ter razão? Vontade de ser o certo? Se for isso, beleza. Vai ser a pessoa certa. Cata toda a razão do mundo e guarda pra você. Mas guarda longe da Ponte Preta. Porque a Ponte Preta ela não precisa de gente certa, ela precisa de gente que resolva. E vocês não estão resolvendo o problema da ponte. Pelo contrário, vocês estão aumentando o problema da ponte. E esse buraco, ele não tem fim. Não vai achando que cair para a Série C vai ser passear igual foi a A2. Não vai achando que vai ser esse mar de rosas. Não vai achando, não. Além de tudo, se existe esperança de melhora financeira por causa da Libra, a ponte tem que ficar na Série B? Vocês estão pensando nisso? Eu acredito que não. Então se virem, faça o que tenha que fazer, faça o que for necessário, mas não deixem a ponte cair para a Série C. Porque se a ponte for rebaixada, aí não tem mais salvação. Aí é um fundo de poço que vai ser difícil achar o caminho de volta para a superfície. Bom, esse foi mais uma Caquete pós-jogo, pela 19ª rodada, a última rodada da Série B. Ponte Preta derrotada, não surpreende ninguém. Placar de 1-0. Lembrando que a Ponte Preta é dona do pior ataque em todos os sentidos da Série B. Beleza? Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, clica no like aí, comenta o que vocês acharam do jogo, quais as perspectivas de vocês sobre tudo que foi falado, o que vocês acham que deve ser feito, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.